Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer uma continuação aí de método numérico para a busca de raízes, certo? Esse método é bastante adequado, o método de Newton-Raphson. Primeiro eu vou formular o método e depois a gente aplica num problema prático, certo? Então, no que consiste esse método? Mais uma vez, ele serve para, quando a gente tem uma função contínua, f de x aqui, a qual eu vou representar, por exemplo, como sendo essa curvazinha vermelha aqui, quando a gente quer buscar uma raiz dessa função, aproximadamente, isso é, quando eu estou querendo buscar o local exato onde essa função cruza o eixo x aqui, o eixo das abscissas, então a gente pode fazer isso numericamente. Já tem alguns vídeos aí anteriores que mostram outros métodos, agora a gente vai para Newton-Raphson. Então, olha, de início, pessoal, o método funciona, a primeira parte desse método, ele consiste basicamente da mesma coisa que a gente já fazia com os outros. Ó. A gente sempre busca um intervalo fechado, onde a função, que por hipótese é contínua, isso ela não tem nem buraco e nem dá salto, aí, a gente busca um intervalo fechado, onde essa função assume sinais contrários. Ó. No caso do meu desenho aqui, observe que o f de A ele tem sinal negativo e o f do B aqui ele vai ter valor positivo, certo? Tranquilo. Então, de fato, quando eu tenho uma função contínua dentro de um intervalo fechado e essa função assume sinais opostos nos extremos do intervalo, então existe uma raiz aí, pelo menos uma raiz dentro desse intervalo, certo? Olha, no que consiste esse método então, pessoal? Dado que a gente acha esse intervalo, então, quando a gente tem uma função, basicamente a gente substitui valores nessa função e a gente tem que achar valores onde essa função assume sinais contrários. Quando a gente achar esses valores, a gente garante que existe uma raiz dentro desse intervalo aí. Quando você souber um intervalo fechado que você sabe que tem uma raiz, então você escolhe o número que você bem entender dentro desse intervalo aqui para ser o teu chute inicial. Por exemplo, eu vou escolher o x0 aqui para ser meu chute inicial. Escolhido esse x0, avalie quanto que vale a função nesse x0, certo? Então, nesse nosso x0 aqui, vamos supor que a função vale esse f de x0 que eu estou marcando aqui. No que consiste esse método? Ele consiste no seguinte, olha, marcado esse ponto aí, a gente vai traçar uma tangente ao gráfico da função passando por esse ponto, certo? Então, marcado esse ponto aqui, eu vou traçar uma tangente ao gráfico da função passando por esse ponto. E no local exato onde essa tangente cruzar o eixo x, eu marco um ponto que eu vou denominar aqui de x1, que é a minha próxima raiz aproximada. À medida que a gente for fazendo esse método, a expectativa é que a gente vá se aproximando cada vez mais da raiz. Tá. A gente vai ter uma formulação para esse x1 aqui, mas só continuando a argumentação, para que a gente tenha uma noção exata do que a gente vai fazer aqui, se você fosse continuar com esse mesmo raciocínio, quem seria a próxima raiz x2, por exemplo? Se você marcar o valor da imagem do x1 aqui, você vai ter o f do x1. Perfeito. Observa que se você marcar o ponto x1 e f de x1, o ponto vai ser esse aqui. Se você traçar uma tangente ao gráfico da função passando por esse ponto, então, como eu disse, olha, a expectativa é que você se aproxime cada vez mais do valor exato da função. Observa que ele fica muito próximo aqui já. E essa é a expectativa. Essa aqui já seria a minha x2, que era o meu próximo. Era a minha próxima raiz aproximada, ela já estaria bem próxima aí do valor exato da raiz, certo? Então, tudo bem. A gente vai
formular aqui uma maneira de descobrir como é que a gente calcula, então, essa raiz aproximada, dado que a gente tem uma raiz anterior. Eu vou calcular uma formulação para obter o x1, dado que eu tenho esse chute inicial x0 e f de x0. O critério de parada aqui, só adiantando, a gente vai ter que, basicamente, ter uma tolerância para a gente saber a hora de parar. E, dado uma tolerância arbitrária, por exemplo, se você aceita erros ou tolera erros de até 0,01 ou de 1%, por exemplo, para você saber a hora de parar, você teria que fazer o seguinte: você, depois que calcula o f do x1, você observa se é verdade que o módulo do f do x1 é menor do que a tua tolerância. Se for, você para. Aí, se não for, você calcula a próxima raiz. É bem tranquilo. Não tem tanta dificuldade assim, não. Vamos lá, então, formular uma maneira da gente calcular esse x1. Eu quero que você observe o seguinte, olha. Essa reta aqui, nessa cor roxa, eu vou representar, por exemplo, como sendo uma função g de x. Já que essa função é uma reta, então, o gráfico dessa função é da forma mx mais n. Só que essa aqui não é qualquer reta. Essa reta é a reta que tangencia o gráfico da função f passando por esse ponto. Por definição, a inclinação de uma reta tangente ao gráfico da função que passa no ponto é a derivada da função f nesse ponto. Então, resumindo a história, se você calcular a derivada da função f em x0, essa derivada da função f em x0 é justamente o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico dessa função, passando no ponto x0 e f de x0. Então, a minha reta g, ela pode ser escrita, a equação dela pode ser expressa como sendo f' do x0 vezes o x somado com n. Tudo bem. Então, essa aqui é a minha função g, que representa o gráfico dessa reta aí, certo? Aí eu quero que você observe o seguinte. Note que essa função g, quando eu substituo o x por x1 nela, o g do x1 dá zero, porque esse x1 é raiz dessa função g. Significa que a minha reta g cruza a reta da abscissa, a reta do eixo x aqui, exatamente quando o x é igual a x1. Então, se você substituir o x por x1 nessa equação aqui, você vai ter que o g do x1 é igual a zero, certo? Então, ficou claro isso aí? Então, a gente fica com o seguinte, ó. A gente tem que o x1 ele é raiz da nossa função g. E é isso que eu estou escrevendo aqui. Note que x1 é raiz de g. Então, a gente tem o seguinte. É raiz da função g. Então, a gente tem que o g do x1 é igual a zero, certo? Tá, g do x1 dá zero. Por outro lado, se eu substituir o x por x1 nessa formulação aqui, você vai ter f' do x0 vezes x1 mais o n, dando igual a esse zero aqui, certo? Então, disso, a gente pode concluir que o nosso n, que é o coeficiente linear dessa reta aí, ele vai poder ser expresso por... Se você puser esse termo aqui para o membro esquerdo, ele vem com o sinal contrário, né? Então, ele fica menos f' do x0 vezes o x1, certo? Tranquilo, hein? Então, se você pegar o equacionamento da tua função g, que é esse aqui,
a gente vai ter o seguinte. Então, a minha função g, que a priori era g de x igual a f' de x0 vezes x mais n, no lugar desse n aí, eu posso, sem perca de generalidade, substituir por menos f' do x0 vezes o x1. Tudo bem, pessoal. Agora eu quero que você atente para o seguinte fato. Nesse ponto x0 e f do x0, exatamente nesse ponto aqui, esse ponto ele é um ponto comum tanto ao gráfico da f como ao gráfico da g. Significa que, se você substituir o x por x0, você vai ter o f do x0 aqui, só que por outro lado, esse f do x0 é exatamente igual ao g do x0. Tranquilo aí? Esse ponto aqui, ele é um ponto comum tanto ao gráfico da g como ao gráfico da f. Se você substituir o x por x0, você vai ter que g do x0 é igual ao f do x0. Tudo bem. Observe o seguinte, a gente está aqui com a formulação da nossa função g. Então, eu vou colocar a substituição inicialmente do x por x0 nessa formulação. Então, eu vou colocar, note que se você substituir o x por x0 na formulação da g, você fica com g do x0 dando igual a f' do x0 vezes, observe, você está trocando o x por x0, então você vai trocar exatamente aqui e aqui, né? Então tá. Você vai ter f' do x0 vezes o x0 menos f' do x0 vezes o x1. Ok, só que, como eu comentei aqui anteriormente, e a gente observou, o g do x0 ele é exatamente igual ao f do x0. Tá, então, sem perca de generalidade, a gente pode substituir o g do x0 por f do x0. E a gente pode concluir, então, que o f' do x0, o f do x0, melhor dizendo, que é o que está aqui no lado esquerdo, ele vai ser igual ao que está aqui no lado direito. Então, ele vai ser igual ao f' do x0 vezes o x0 menos f' do x0 vezes o x1. Tudo bem, o nosso objetivo aqui, pessoal, é descobrir uma formulação para o x1. A gente está fazendo tudo isso para que a gente tenha uma forma de calcular esse x1, dado que a gente tem os valores de x0 e f do x0, onde esse x0 é o chute inicial do método de Newton-Raphson. Tudo bem, como objetivo é isolar o meu x1, então a gente vai fazer isso agora, certo? Se você isolar o teu... para isolar o teu x1, eu vou fazer o seguinte, por exemplo, eu vou pegar esse termo aqui, passar para o membro esquerdo, e esse f do x0 eu vou trazer para o membro direito, certo? Então, você vai ter f' do x0 vezes o x1, porque esse termo aqui passou do outro lado, ele vai com o sinal contrário. E no lado direito, você vai ficar com f' do x0 vezes o x0 menos o f do x0. Perfeito. Para finalizar aqui a nossa formulação, mais uma vez eu destaco que o objetivo é isolar o x1. Se o objetivo é isolar o x1, você pode passar esse f' de x0 dividindo os dois termos aqui. Então, você vai ter que o x1 é igual ao que está lá no lado direito, ó, que é o f' do x0 vezes o x0 menos esse f do x0, dividido pelo f' do x0. Perfeito. Para a gente ficar com uma formulação bem adequada aqui para o nosso x1, observe que você pode desmembrar isso aqui em duas frações distintas, né? A primeira fração, que é essa aqui que eu estou destacando,
você pode cancelar o f' do x0 com o f' do x0 e você vai ficar com x1 dando igual a x0 menos, na segunda fração aqui, você vai ter o f do x0 dividido pelo f' do x0. E pronto. Essa aqui é a formulação final do método de Newton-Raphson, certo? Observe que a gente utilizou aqui os índices x0 e x1, mas de modo geral, se você tiver então com o índice i, isso é, se você está de posse de uma raiz aproximada xi, para você calcular a próxima raiz, você pode usar a formulação que a gente deduziu aí em cima. E o que está aqui no lado direito, então, vai ser igual ao x índice i mais 1. Em particular, se o i for zero, então você tem essa formulação de cima, mas essa formulação que eu acabei de escrever aqui embaixo é o caso geral, né? É a formulação do método de Newton-Raphson, certo? Tudo bem. Então, sempre que a gente tem uma raiz xi, a próxima raiz pelo método de Newton-Raphson pode ser expressa com essa formulação. A gente tem aqui a formulação do método de Newton-Raphson. Concluída essa formulação, pessoal, a gente vai fazer uma questãozinha para aplicar e ver na prática aí como é que fica a utilização desse método numa função que a gente quer buscar uma raiz e não tem como calcular isso analiticamente, mas a gente vai fazer isso numericamente, tá? Vamos lá. Tudo bem, vou colocar um exemplo aqui. Nesse exemplo, ele pede para aplicar o método de Newton-Raphson e obtenha, né? Aplique o método de Newton-Raphson e obtenha uma raiz aproximada de f de x igual a e elevado a menos x, certo? E a gente tem que ter um critério de parada, né? Vamos colocar uma tolerância aqui, por exemplo, de 1%, certo? Na prática, quanto menor a tolerância, mais conta em geral a gente faz, certo? Então, com tolerância, vou colocar uma tolerância de até 1% de erro. Então, a tolerância é epsilon menor que 0,01. Tudo bem, pessoal. Olha, para a gente buscar uma raiz dessa função, então, a gente tem que ter um intervalo fechado aí, onde a gente sabe que nos extremos desse intervalo a função assume sinais contrários. É isso que a gente tem que buscar inicialmente. Tá. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que atribuir valores a essa função e descobrir pelo menos dois pontos onde essa função aplicada nesses dois pontos assuma sinais contrários. Vamos lá então. Se você aplicar aqui, por exemplo, o x igual a zero nessa função, você vai ter e elevado a zero menos zero, então o valor aí vai dar 1, certo? Porque e elevado a zero é 1, né? Tá? E se você fizer, por exemplo, o f do 2 aí, dessa função, então, se você pegar e aplicar essa função no substituindo x por 2,
você vai ter E elevado a menos 2. O valor que a gente vai obter é esse aí. Eu vou, nesse vídeo aqui, usar um truncamento na terceira casa decimal, certo? Então, eu vou considerar que essa função no 2 vale menos 1,864, certo? Tudo bem, olha, então, já que essa função no 0 assumiu o valor 1, que é positivo, e no 2 ela assumiu o valor menos 1,864, que é um valor negativo, então significa que entre 0 e 2, com certeza existe uma raiz dessa função, certo? Então, o intervalo de busca aqui de uma raiz nessa função, nesse caso, é o intervalo 0, 2. Em problemas de engenharia, pode ser que você tenha uma função com várias raízes. Então, dependendo do que você quer, você vai ter a restrição física para saber qual raiz você deve buscar. Por exemplo, se você está com problema num tanque esférico e o tanque tem um raio de até 6 metros, por exemplo, e você quer saber um volume de líquido nesse tanque, então o que você tem que fazer é uma restrição de 0 a 6, e se em 0 e 6, por exemplo, não der um intervalo que possa ser, que você garanta que tem uma raiz, isso aqui tenha sinais contrários, então você vai limitar, por exemplo, entre 1 e 4, 1 e 5, enfim, dependendo da sua restrição física, se você tiver com um problema prático de engenharia ou de física, enfim, você vai saber qual raiz você deve buscar, caso a função tenha mais de uma raiz, certo? Nesse caso aqui, eu vou buscar entre 0 e 2, e eu tenho certeza que essa função tem uma raiz, mesmo de fato, entre 0 e 2, porque ela assumiu os sinais contrários quando eu substituir o x por 0 ou o x por 2. Tranquilo, né? Tudo bem, olha, nota que na nossa formulação, pessoal, a gente precisa aqui de um chute inicial, né? Vamos lá, eu vou colocar aqui o meu chute inicial, por exemplo, como sendo o x0 igual a 1. Podia ser qualquer número aí que pertencesse a esse intervalo, certo? Vou colocar aqui o x0 igual a 1 para ser o meu chute inicial. Tranquilo. Nota também que na nossa formulação, a gente tem o seguinte. Para que eu consiga calcular a próxima raiz aproximada, eu preciso dos valores do chute inicial, da função aplicada nele e da derivada aplicada também nele, certo? Então, como eu vou precisar da derivada aqui, eu vou fazer aqui com vocês a derivada dessa função, é bem tranquilo, né? Nota que se você derivar aquela função que você tem ali em cima, você fica com o seguinte, olha. Você tem que derivar e elevado a alguém que não é x. Se fosse e elevado a x, a derivada seria e elevado a x mesmo. Como é elevado a alguém que não é a própria variável, você tem que usar a regra da cadeia, certo? Tá. Sem tanta complicação assim, a derivada de e elevado a alguém que não é a própria variável, para a gente derivar, a gente coloca e elevado ao que quer que esteja aqui, que no caso é menos x, e depois você multiplica pela derivada de menos x. A derivada de menos x é menos 1. Por sua vez, a derivada de x aqui é 1. Então, a derivada da nossa função aqui é φ de x, dando igual a e elevado a menos e elevado a menos x, já dizendo, né? Menos 1. Então tá, a gente tem nossa derivada da função aqui, a gente tem a própria função também, né? Que é aquela função f de x que está lá em cima. Eu vou trazer ela aqui um pouquinho para baixo. E a gente também já tem o chute inicial, que foi um valor arbitrário aí dentro do intervalo 0 e 2, certo? Tranquilo. De posse de todas essas informações, a gente vai fazer uma tabela aqui para auxiliar nesse procedimento da busca dessa raiz aproximada, certo? Como é que vai ser feita essa tabela? Vou fazer essa tabela aqui da seguinte maneira. Eu vou tomar aqui uma primeira coluna
Nessa primeira coluna que eu estou marcando ali, eu vou marcar os valores correspondentes à iteração que eu estou. Por definição, a gente sempre vai iniciar da iteração zero. Iteração é quando a gente dá um loop no algoritmo, certo? Basicamente, quando a gente está no chute inicial, a gente considera que a gente está na iteração zero. Observa também que, para você calcular o próximo x e mais 1, você sempre precisa de 3 valores anteriormente. Você precisa do xi, do f do xi e do f' do xi. Resumindo a história, antes dessa coluna do xi mais 1, eu tenho que ter a coluna do xi, a coluna do f do xi e a coluna do f' do xi, certo? Então é assim que a gente sabe montar direitinho essa tabela. Então eu vou colocar uma coluna para o meu xi, também vou colocar uma coluna para o f do xi, que é o f aplicado na raiz em questão, né? A gente precisa também de um f aplicado na derivada da função. E de posse desses 3 resultados, aí sim a gente consegue calcular a próxima raiz, né? Isso que é o que a gente está denominando xi mais 1. Xi mais 1 aqui, como a gente já sabe, é o xi menos f do xi dividido pelo f' do xi. Perfeito. Olha, depois que você calcula esse xi mais 1, aí você pode calcular o f do xi mais 1 para saber se você já pode parar ou não, né? Se você já vai ter satisfeito o seu critério de parada ou se ainda não, se você ainda vai precisar fazer mais contas. Só que, para a gente saber, a gente tem que ter um valor positivo. Então, eu vou colocar uma última coluna ainda aqui com o módulo do f do xi mais 1. Tranquilo. Então, vamos iniciar aqui. Ó. Eu vou iniciar, como eu já destaquei para vocês, na iteração zero. Na iteração zero, a gente já comentou aqui, a gente vai partir de um chute inicial x0 igual a 1. Nesse x0 igual a 1, pessoal, eu vou substituir aqui e descobrir tanto o valor desse 1 na função como na derivada da função, certo? É isso que a gente faz agora. Está aqui a minha função, f de x. Então, se eu substituir o meu x por 1 nessa função, a gente vai ter e elevado a menos 1 menos 1. Então, eu vou ficar com esse valor. Como eu destaquei para vocês, eu vou sempre truncar aqui na terceira casa, certo? Nesse vídeo. Então, eu vou colocar aqui o resultado da minha função aplicada no 1 é menos 0,632. Tudo bem. Se você pegar esse valor 1 e aplicar aqui na derivada, então você vai ficar com o seguinte. Ó. Eu vou ter menos, né? A segunda formulação aqui da derivada. É elevado a menos 1, menos 1. Então, você vai ficar com menos 1,367, certo? Pronto, então para calcular esse x e mais 1 aqui não precisa mais de nada. Você já tem esses 3 valores, você já tem tudo que precisa para substituir os 3 valores nessa formulação e calcular a próxima raiz aproximada, que é o que eu vou fazer agora. Então, como é que fica então a próxima raiz, pessoal? Eu vou colocar no lugar do x é 1, eu vou fazer menos, vou abrir um parêntese aqui, já que esse f do x é negativo, eu vou abrir outro parêntese para ele, colocar menos 0,632 dividido por menos 1,367. Vou fechar o parêntese desse número, o parêntese da fração. Aqui eu tenho 0,537, certo? Tranquilo. Esse 0,537, ele representa o resultado da minha próxima raiz aproximada, certo? Que, no caso, já que o meu i é 0, esse 0,537 aqui, se eu substituir o i por 0 aqui, eu vejo que eu estou de posse do x1, certo?
Esse x1 eu vou substituir agora aqui na minha função. Então, eu vou fazer isso. Eu vou substituir aqui na minha f de x o x por 0,537. Então, eu vou ficar com e elevado a menos 0,537 menos 0,537. Aqui vai dar igual a 0,047, certo? 0,047. Já que esse número é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Tudo bem. Observa que o valor do módulo aqui, do f do xi mais 1, o valor do módulo de f de xi mais 1, que é 0,047, ainda é maior do que o valor tolerado aqui, ó, porque a nossa tolerância é de 0,01. Então, a gente vem aqui para a iteração 1. Nessa iteração 1, como o x é igual a 1, aqui eu tenho que substituir o x1. Se eu substituir o x por 1, eu tenho que substituir o valor do x1 aqui. Quando o meu i era 0, esse número bem aqui era o x índice 0 mais 1, que era o x1. Então, esse é o x1 que eu tenho que substituir exatamente aqui, certo? Tudo bem. Substituindo, então, esse 0,537 no lugar do x1, nota que eu não preciso calcular o f dele. A gente já calculou. Ele está bem aqui. Eu vou só trazer para cá. 0,047. O que eu vou precisar calcular de fato agora é a derivada da função aplicada nesse número, certo? Então, vamos lá. Se você calcular a derivada da função aplicada em 0,37, você tem melhor dizendo, né, menos o que tem esse sinal de negativo aqui na frente, ó, elevado a menos 0,537 menos 1. Aí aqui você vai ter menos 1,584. Perfeito. Você já tem esses três valores aqui e já dá para calcular a próxima raiz aproximada. Vamos lá calcular, então, segundo essa formulação de Newton-Raphson, certo? Vou colocar o xi, que é 0,537. Vou subtrair de 0,047 dividido por, como está negativo, vou colocar aqui entre parênteses, menos 1,584. Vou fechar o parênteses do número, o parênteses da fração. O valor que a gente encontra aqui é 0,566. Beleza. O que a gente tem que ver agora é quanto que dá a função nesse número que a gente calculou agora, nessa nova raiz aproximada. Quanto, melhor, não na derivada, né, na função. Eu tenho que ver quanto que dá a função nesse novo valor, na nossa nova raiz aproximada, para a gente saber se a gente para ou se a gente tem que ir ainda para outra iteração, certo? Vamos lá, então. Vamos fazer um f do 0,566. Vai ficar elevado a menos 0,566 menos o 0,566. Aqui vai ficar... Olha, nota que aqui está elevado a menos 3. Então, enfim, já bateu o resultado. Se a gente quiser o resultado exato, para a gente não ter que estar voltando casa, na própria calculadora, você pode apertar aqui as teclas Shift e Eng aqui, até que ela volte e represente um resultado sem colocar potência negativa aí. Então, enfim, o resultado em questão dessa função aplicada nesse ponto, truncando aqui na terceira casa, é o 0,001, certo? 0,001. Estou truncando aqui esse resultado na terceira casa, então estou pegando esse valor. O módulo desse número, já que ele é um número positivo, é o próprio 0,001. Observa que
a nossa tolerância aqui era de 1%, né? Então, já que o f, o módulo do f aplicado nessa raiz aqui deu menor do que a tolerância, a gente conclui que essa raiz igual a 0,566 é a nossa raiz aproximada, com tolerância menor do que 0,01, que foi o máximo de erro que se tolerava, que era uma tolerância de 1%, certo? Então, tudo bem, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro como é que a gente utiliza esse método de Newton-Raphson. Até a nossa próxima aula. Até mais. Abraço.